Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Café com Foca. Eu sou Matheus Cerqueira, estou com Gabriel Marques. E hoje nós vamos entrevistar o diretor Fernando Cavalcante, diretor do comitê UNSC, o Comitê sobre Segurança em Inglês do Miniono 25 anos. Seja muito bem-vindo, Fernando. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas estão escutando. Muito obrigado aí vocês dois por me receberem. Fernando, a gente começa sempre com o mais de praxe, o mais comum, que é entender quem é você e qual a sua trajetória no Miniono. É seu primeiro Miniono, segundo, terceiro? Como é que é a sua história? Eu sou Fernando Cavalcante Braga, tenho 22 anos, estou no 6º período de Relações Internacionais e sou atualmente o diretor do UNSC 2023, Conselho de Segurança da ONU em inglês. Esse é meu 3º ano no Miniono, mas é meu 5º ano simulando. Eu fiz outras 2 simulações fora. Eu fiz 2 simulações no México, num modelo que chama IDALMUN. E meu primeiro ano da faculdade eu participei como voluntário. No meu 2º ano eu participei como diretor assistente do OEA, Organização dos Estados Americanos. E esse ano estou como diretor do UNSC, onde a gente vai abordar a temática do Congo. Fernando, será que você pode contar pra gente um pouquinho de como surgiu a ideia do seu comitê? A ideia surgiu, é um pouco clichê, mas a ideia surgiu a partir do momento que eu estava vendo coisas de notícias, porque eu precisava muito de um tema para o meu TCC. Eu não tinha uma ideia de qual tema. E eu decidi pesquisar sobre o Congo, porque tem um amigo meu, grande, uma figura ilustre dentro do Miniono, Matheus Melo, Matheus do Cine, Tamieto. E o TCC dele, né, falava sobre o Congo, e eu decidi pesquisar mais, e a primeira notícia que apareceu era em relação à expectativa de vida dentro do Congo, onde se uma pessoa consegue, por alguma sorte, fazer parte da minoria que passa dos 17 anos, ela sobrevive até no máximo 50 anos. Então a expectativa de vida lá é um padrão muito baixo e é muito esperado que aproximadamente 60% das crianças não passem dos 17 anos morando no Congo. E isso vem acontecendo, não é de hoje, não é de ontem, não é de 5 anos atrás. Essa crise existe no Congo desde 1980 para frente. O Congo passou por 2 guerras civis, várias revoluções, problemas humanitários, crises econômicas, crises sociais. E eu fiquei um pouco mexido, um pouco comovido com... Tipo, na época que eu estava lendo, eu tinha 20 anos, 3 anos mais velho do que uma pessoa consegue sobreviver com sorte no Congo. Então, assim, estar num lugar muito privilegiado e ler sobre essas coisas mexeu um pouco comigo. Eu decidi pesquisar mais e eu vi sobre todos os problemas que apresentava em relação à ONU, né, que estavam lá há muito tempo e, bom, nada acontecia, nada mudava, basicamente. Foi aí a ideia principal do surgimento do comitê. Eu agradeço muito porque você escolheu um tema tão incrível como esse. Eu acho que esse tipo de oportunidade que a gente tem no Miniono de discutir temas tão delicados assim é uma parte incrível do evento. E um tema muito fora da mídia, né? Você fora da mídia. Da grande mídia. Fora. É muito difícil você ver alguma coisa sobre toda a questão que está acontecendo no Congo. Raríssimo. Eu acho que a África, no geral, as pessoas têm uma tendência a ser ignorantes no que se diz África. Você fala de África, as pessoas pensam em tribos, pensam em elefantes, girafas, em pessoas, né, que estão bebendo em poços de lama, que estão lutando com fome, sendo que a África é um continente, é o maior continente do mundo, se parar para pensar. Extenso, existem vários países que estão lá dentro, e é o polo de muitas mercadorias, de muito comércio, entendeu? Na parte do norte da África, principalmente, é uma área bem desenvolvida. Então, eu acho que a ignorância que tem sobre a África, no geral, é uma coisa que me fez puxar muito essa ideia de falar sobre o Congo. Com certeza. E, Fernando, será que você pode dar pra gente uma espiadinha? Como é que tem sido o processo de construção do comitê até aqui? Claro, tem sido tranquilo, tem sido muito bom, tem sido diferente. Eu tenho aprendido muitas coisas. Eu acho que produzindo guia de estudos, principalmente, você começa a ler muitas notícias, muitos artigos, ver coisas e, ao mesmo tempo que é impactante, é uma sensação muito boa. E, graças a Deus, eu estou com 2 diretoras assistentes, Bárbara Braga e Luísa Drummond. As 2 são incríveis, elas têm me ajudado em todo o processo. Está sendo um processo muito fluido, muito
bom, muito tranquilo. A Luísa me ajuda muito com as questões acadêmicas de pesquisa e a parte do Instagram, tudo de comunicação é a Bárbara. A gente faz um trabalho em conjunto, mas no geral tem sido um processo muito bom devido à ajuda delas. Elas me ajudaram bastante em tudo isso. E um pouco desesperador numa época, eu estava olhando também questões do TCC e elas conseguiram segurar a barra em muitas questões. Então, acho que tem sido um processo bom, um processo construtor. Faz sentido essa palavra? Tipo, construtivo, né? É um construtor de quem eu posso ser. Então, acho que tem sido um processo muito bom. Não, esse processo aí que você falou todo de você começar a procurar sobre um tema, você começar a ler muitas notícias, imagino que você deve ter descoberto muita coisa. Muita coisa. Você não tinha nem ideia. Muita coisa. Qual foi a maior coisa assim, que você pensa, fala, pô, isso aqui eu não tinha ideia, isso aqui é realmente algo muito importante? Cara, que não é que eu não tinha ideia, mas eu não sabia da magnitude do massacre de Ruanda. O massacre de Ruanda foi esse evento fatídico na história ali da África Central, onde grupos Tutsis e Huskis, né, eles tiveram essa divergência porque um grupo era muito favorecido e outro grupo não. E basicamente houve um genocídio em questão de meses de uma porcentagem muito alta da população naquela região. E isso, para mim, foi tipo algo novo, uma coisa que eu não sabia a proporção. A doutora Roberta, nossa professora na PUC, ela já falava sempre massacre de Ruanda, mas eu acho que quando você vê mais sobre, você fala, complicado. Sabe, em questão quantitativa, quantas pessoas morreram, mais ou menos? Eu não tenho um número exato, mas eu sei que está na casa dos 6 dígitos. Pois é bastante, é muito. E boa parte desses 6 dígitos foram em questão de dias. Eram vilas inteiras, cidades inteiras que eram massacradas, mulheres, homens, crianças, sem contar o abuso sexual que as mulheres sofriam. Isso é, assim, horroroso. Eu acho que a gente ainda tem muito a conversar sobre África, porque quando a gente fala de genocídio, são temas sempre que a maioria das pessoas quer varrer para debaixo do tapete. Muito. E a gente tem que escancarar esse tipo de coisa. Sim. Principalmente num continente que é tão negligenciado. Qual você diria que tem sido a maior dificuldade em relação ao comitê até agora? Eu diria processo de construção dele. Sim, eu diria que a dificuldade sempre vai ser você fazer alguma coisa no idioma que não é o seu idioma nativo. Eu sou fluente em inglês, senão não teria pego o comitê, obviamente. Falo inglês desde os 8 anos de idade, mas convivo com pessoas que falam inglês constantemente, mas ainda assim é um enigma. Às vezes, sua cabeça, você está tão automaticamente acostumado a pensar no idioma português que quando você tem que fazer algumas coisas, principalmente escrever o guia. Acho que escrever o guia foi um desafio, né? A Salinha fez as correções que me ajudaram muito, porque escrever coisas em inglês, extensas, assim, não sendo sua língua nativa, querendo ou não, é uma dificuldade, por mais que você tenha certa sabedoria em relação a tal coisa. Então, acho que eu diria que é isso, escrever e pensar as coisas em inglês. E quais tipos de discussões você acha que poderiam ser suscitadas pelo comitê? Eu creio que são várias, porque é um tema muito complexo. Ao mesmo tempo, você tem um recorte bem específico. Sim. Qual tipo de discussão você tem esperado ver nos dias de debate? Esse comitê ele é dividido em 3 pilares, por assim dizer. A gente quer abordar esses 3 pilares. O primeiro pilar, e eu acho que é o mais importante, ele vai retratar, né, meio que uma crítica a MONUSCO. Então, por que eles estão lá há tanto tempo? Por que diversas emendas foram feitas, mas grupos insurgentes, desculpa a palavra, terroristas, né, que é o que muitas pessoas dizem, até mesmo dentro da ONU, continuam aterrorizando. Da onde vem o armamento? Da onde vem todo o apoio? Da onde surgem? Por que nada está acontecendo? Então, por que países têm que constantemente fazer encontros e comitês para conversar sobre o Congo e para conversar sobre o MONUSCO, mas a fim e a cabo continua igual? Por quê? Sim, teve sim um aumento muito grande na paz, mas não erradicou. E o princípio inicial da MONUSCO era erradicar, era trazer a paz. Por que até hoje? Sabe? Então, por que consiste? E lembrando que a temática desse comitê ela passa em
2023. Porque no que se diz 2024, a MONUSCO saiu do Congo. Por que saiu? O que está acontecendo que forçaram? Então, o nosso comitê vai abordar meio que uma crítica ao que a ONU tem feito. Como mudar, o que teria feito diferente, o que poderia diferenciar do que tem sido feito recentemente. Só exemplificar, só para deixar mais claro para as outras pessoas que escutam podcast e não são do seu comitê, não são tão inteirados, você pode explicar para a gente o que é a MONUSCO? MONUSCO é a tropa de peacekeeping. Peacekeeping seria essa palavra em inglês para tropas de paz, mantedoras de paz. São tropas, soldados da ONU, que têm o intuito de ir com missões onde eles buscam atingir estabilidade nos locais. Essas tropas, elas são famosas em muitos lugares do mundo. As tropas brasileiras, um grande exemplo, no terremoto que teve no Haiti, tropas brasileiras de paz foram enviadas para lá para ajudar. Exatamente, os grandes capacetes azuis. A MONUSCO, ela é a sua divisão própria, porque em 1990 para frente deu a perceber de que eles precisavam. Em 2003 foi fundada a MONUSCO. Antes era MONUC, hoje em dia é MONUSCO, que são essas operações especiais no Congo. Ok. Agora, você comentou bastante sobre a temática, sobre notícias, mas você falou da questão temporal. E vamos trazer uma notícia no nosso giro de notícias. Uma notícia de abril de 2024. Veiculada pelo CIDRAP, escrita por Lisa Sherry. A gente tem as informações, segundo veicula a notícia, de que um surto de varíola do macaco, Mpox, já ultrapassou mais de 4.500 vítimas na República Democrática do Congo. Será que você pode comentar um pouco disso, dessa notícia para a gente, Fernando? Sim, claro. E isso leva para os outros dois pilares. O pilar da ajuda humanitária e o pilar da segurança das pessoas, né? A segurança dos congoleses. Falando um pouquinho da Mpox, né? Eu fiz até um post sobre isso no site. O Congo atualmente é o país que tem o maior número de pessoas afetadas pela viríola dos macacos no mundo. E é um dos lugares estudados, né, por cientistas onde a variante varíola dos macacos de lá é a mais forte. Por quê? A varíola dos macacos, ela se intensifica através de relações sexuais. Imagina o Covid. Uma pessoa infectada com Covid, ela passa para outra pessoa. A outra pessoa vai ter uma variante mais forte. Isso era o Covid. A varíola dos macacos funciona da seguinte maneira. Uma pessoa infectada tem sexo, né, tem relações com uma pessoa não infectada. A pessoa não infectada, ela vai ter a varíola. Se outra pessoa vier, essa pessoa vai ser infectada com uma variante mais forte. E isso você pode trazer uma conexão muito forte com o porquê do Congo ser o país no mundo onde existe um dos maiores níveis de violência sexual contra mulheres e crianças. Então, faz as matemáticas. Uma doença que ela se propaga muito mais forte e ela se intensifica através do sexo em um país onde a violência sexual é a níveis orbitantes. É até triste falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem que falar da verdade, é um choque de informações, mas são mulheres, crianças que sofrem de abusos sexuais de soldados, de grupos insurgentes, de pessoas, comunidades, o pouquíssimo acesso à ajuda humanitária, a deslocamento de diversas pessoas. Eu acho que eu comentei sobre isso com alguma pessoa, que foram 1,17 milhões de pessoas que saíram de uma cidade, Kivu do Norte, Norte Kivu, que é uma cidade no norte do Congo. 1,17 milhões de pessoas que saíram no espaço de 6 meses. 1 milhão de pessoas deslocadas, assim, é muita coisa. Então, essa notícia, ela meio que está interconectada com esses dois tópicos, principalmente a ajuda humanitária. Porque é necessário muito trazer visibilidade para o que está acontecendo. E para que a gente não repita também, né, um Covid 2.0 para prezar pela vida dos civis que moram lá. Nessa notícia específica, ela até cita que foi o maior nível de disseminação e o mais contagioso, e afetando principalmente mulheres e crianças. Realmente uma situação extremamente complicada, uma situação
que chama muita atenção porque não está dentro dos jornais, não está dentro da grande mídia. Uma situação extremamente pesada. Preocupante. Sim. E eu acho que assim é novamente importante porque a gente vê que a crise política nunca anda sozinha, né? Ela vem acompanhada da crise sanitária, ela vem acompanhada de outros tipos de crise. E quem sofre no final é sempre a população. Sim. Da varíola dos macacos, você já sabe se já tem vacina, esse tipo de coisa? Alguma articulação internacional para que consiga diminuir ou precaver as pessoas de terem essa doença? Sobre a varíola dos macacos em específico, eu não entrei a fundo. A única coisa que eu vi recentemente foi que a Organização Mundial da Saúde já declarou que é um risco global e ela é considerada uma endemia no Congo. Eu não tenho informações sobre se tem sido feito alguma coisa em relação, mas eu tenho certeza que não tem sido feito. Tenho certeza disso, porque se está negligenciado há 30 anos, eu acho que não é em 2024, onde vários conflitos e vários problemas no mundo estão acontecendo, que vai ser resolvido, infelizmente. Continuando nessa... Quebrando um pouquinho o peso do clima. Não vamos quebrar, não. A gente falou sobre o quanto que esse tema é pesado, importante. Sim. E está fora da grande mídia. Então, que dica você daria para os seus delegados, assim, para eles entenderem um pouco mais, para eles prepararem melhor o seu comitê? O que você falaria para eles fazerem? Eu acho que o principal é ler o Guia de Estudos. O Guia de Estudos está muito rico sobre a história do Congo e por que o Congo chegou onde ele está. Você consegue entender o porquê de diversas crises terem acontecido por incompetência política, por incompetência de líderes e por incompetência a nível nacional e a nível mundial. Eu acho que o Guia de Estudos sempre vai ser uma boa opção. Sempre vai ser uma boa opção você entender o que são os grupos, né? Como surgiram os grupos, quais são os grupos que existem lá. Eu explico isso no Guia de Estudos, né? Por exemplo, o grupo M23, que é o Movimento 23 de Março. É um grupo insurgente atualmente que está causando caos dentro do Congo e tiveram meio que um boom, por assim dizer, nos últimos meses. Então pesquisar também sobre, pesquisar notícias, ler sobre. E uma dica importante, não relacionada ao tema, mas relacionado aos delegados, para se preparar no meu comitê, não tenham medo de conversar em inglês, gente. Não tenham medo, sintam-se livres. Se vocês não têm aquela facilidade, aquele molejo para falar o inglês, não tem problema. A gente quer que vocês saiam do Miniono com conhecimento. Acho que isso é importante, é você participar, você entender os debates e ver se de alguma maneira serviu para mudar alguma química no cérebro. Faz com certeza. É bom que eu aproveito para perguntar também, Fernando, você acha que então, para o pessoal que está entusiasmado com o tema, quer muito participar do seu comitê, mas fica inseguro ainda por causa do inglês, não acha que tem aquele inglês perfeito, nem na escrita, ou talvez não na fala, mas acha que está no nível intermediário, é uma boa oportunidade? Excelente oportunidade. Eu acho que você não praticar o idioma que você quer praticar é perda de tempo. Perda de tempo. Se você pode praticar, se você pode ter um momento de escutar outras pessoas falando, de escrever, de falar, é uma oportunidade incrível. Então, Fernando, ainda sobre o tema em específico, a gente gostaria de pedir para você alguma indicação de livro, artigo, série, filme, alguma obra que você acha que é válido para que os nossos delegados, nossos futuros delegados, possam se aprofundar mais sobre o tema. É muito difícil você encontrar livros e coisas sobre. É mais fácil você encontrar artigos. Eu acho que se você tiver a oportunidade de procurar qualquer artigo que fale sobre o Congo, eu não consigo deixar na mente um em específico, né? Mas documentários, principalmente documentários da BBC, documentários da NetGeo, documentários o que for, acho muito importante, eu acho interessante para você entender a situação, para você ver com seus próprios olhos o que está acontecendo lá. E artigos, eu acho que conhecimento está aí, conhecimento você consegue adquirir. Hoje em dia com a internet você consegue pesquisar, Google Acadêmico está lá, você coloca Google Acadêmico, coloca os artigos, eu diria que no geral mais sobre artigos, porque você não vai encontrar livros, séries e filmes sobre isso, por incrível que pareça. Você vai encontrar alguns, até mesmo não consigo mencionar no momento, mas assim, muitos defasados e alguns de baixa qualidade e antigos, e enfim, eu acho que artigos acadêmicos de pessoas que estão sempre na área, você sempre vai conseguir encontrar.
Uma discussão que eu acho legal, assim, porque não é algo não é algo comum na vida das pessoas. Então, como que você acha que entender mais esse tema, se aprofundar em todo esse debate, tanto feito em inglês e tudo mais, como que isso aí pode agregar aos delegados que estão participando, assim, maior entendimento da temática? Sim, eu acho que foi o que a gente comentou no início. Quebrar essa ignorância que nós temos sobre o continente africano e quebrar esse medo e essa pouca vontade que a gente tem, né? Eu falo a gente no sentido nós, até mesmo brasileiros, nós, né, ocidentais, de falar sobre problemas humanitários, né? A gente vê aí que esse conflito da Rússia e Ucrânia tem acontecido desde 2022, as notícias estão falando muito sobre, você encontra em qualquer lugar, você encontra experts que não são formados sobre, mas você encontra em qualquer lugar experts que falam disso. Você vai encontrar em qualquer lugar experts que falem sobre Israel e Palestina, mas você não vai encontrar experts falando sobre problemas no Congo, sobre guerras civis, entendeu? Sobre o que for relacionado ao continente africano. Então, acho que quebrar esse estigma, quebrar essa ignorância. Eu acho isso super válido, principalmente porque é muito triste que uma situação como essa não seja vinculada com mais fervor na mídia mainstream, principalmente. E lembrando que é especialmente triste que isso não ocorra aqui no Brasil, porque, vamos lembrar, gente, a África é o continente mãe ainda. Exatamente. A gente está falando de um país, o nosso, que ainda é um país cuja metade da população é negra. Mais da metade. Mais da metade. Exato. Então é um tema que pode parecer distante, mas está muito mais próximo da gente do que a gente pensa. Sim. Sem dúvida. Ok, agora vamos tentar dar uma quebrada nesse clima tranquilo, levinho que está seguindo esse podcast. Que é... Você falou que já tá... É o seu terceiro Miniono? Meu terceiro Miniono. Conta aí uma história legal que você acha do Miniono, uma história engraçada, que você fala, pô, aquilo lá foi muito louco. Uma história legal do Miniono. Eu acho que eu sempre lembro pomba no Miniono. Essa fatídica pomba, quem não conhece, famigerada pomba, incrível pomba que mexeu com todos que estavam no Miniono 2022. Quem não conhece a PUC Minas é enorme. E o Miniono acontece no prédio 43, exatamente, prédio 43, que fica no meio da PUC. Vulgo Titanic, grande Titanic, em frente ao DCE, não se percam, delegados. E, cara, no segundo dia, porque o primeiro dia foi a abertura, não teve muita coisa, o segundo dia começou a simulação e aparece no grupo da equipe, gente, tem uma pomba andando pelos corredores. E eu não consigo mudar o nome da pomba porque foram vários nomes. Cláudia, Pietra, muito nome para essa pomba, mas essa bendita pomba estava perambulando pelos corredores. Ela tá fazendo o trabalho de logística dela, andando para lá. E ela é bonitinho, cara. A pombinha pequenininha, as perninhas desse tamanho, pulando, subindo escada, bonitinha. Ia lá beber água dela, voltava andando. Ela não voava, eu não entendi por quê. A gente descobriu depois que era uma pomba, que acho que a PUC tem pombo com colarinho, sabe? Pessoal da biologia. E de alguma maneira a Carla foi, né, capaz de escapar. Então, assim, eu sempre gosto de lembrar da Luísa, né? A pomba. Eu acho que a Francisca foi muito boa pro Miniono. Você pode ver, ela tem muitos nomes. Independente de onde a Pietra estiver, ela está no nosso coração. Eu amo ela. Existem muitas fotos dela. Depois eu vou ver. Inclusive, para quem acompanha o Instagram do Cine, já temos fotos dela. Existe um Reels contando sobre os mascotes do Miniono. Entre eles, a grandíssima pomba. Januária. Grandíssima Francisca. Ok. Então agora nós vamos para o momento mais divertido do nosso podcast. Ping-pong, bate-bola, jogo rápido. Ping-pong, eu sou muito de ping-pong. O negócio é só basquetinho aí, ping-pong eu sou bom. Tá. Beleza. Você vai se sair bem. Tá bom, obrigado. Então, 3x3. 3x3, ótimo, okay. Excelente. Simples, eu falo, você responde, primeira coisa que vier na cabeça. Tá bom. Livro favorito? Game of Thrones. Sim, Game of Thrones. Certíssimo, cara, certíssimo. Game of Thrones. Filme que mais te marcou? Interestelar. Um país que queria visitar? Grécia. Uma inspiração?
Uma inspiração. Não precisa ser do RI. Pode ser uma inspiração pra vida. É uma inspiração, tipo... pode ser pra vida, pode ser dentro do ramo de relações internacionais. Se quiser alguns exemplos do que as pessoas respondem. Foda. LeBron James. Não, LeBron James. Recadinho do coração. Enquanto que outubro não chega, manda um recado pros seus delegados que estão escutando esse podcast enquanto que eles estão pensando, meu Deus, como que vai ser esse trem? Recadinho do FK Nandinho pra vocês, gente. Nós somos muito tranquilos. Eu, Luísa, Bárbara. A gente é muito legal. A gente promete que a gente é muito legal. Eu, principalmente, eu sou muito legal. Modéstia à parte. Ele é muito humilde também. Eu sou muito humilde também. Isso é uma coisa minha, sabe? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que não tenham medo de falar. Não tenham medo de participar. Não tenham medo de expressar a opinião de vocês. Não tenham medo de... Mesmo se vocês têm um pouco conhecimento sobre inglês, se vocês não são seguros, tentem participar, tentem conversar, tentem falar, tentem aprender o que vocês quiserem, o que vocês puderem dentro do comitê. Tentem ir com a mente aberta e aproveitar os dias do evento. O evento, no geral, é um evento muito bom e todo Miniono, no final do Miniono, é um chororô danado, porque é uma experiência muito legal. A gente passa aí 3 dias intensos com um grupo, né, onde a gente... tá debatendo, conversando, vivendo um pouco do que é essa vida acadêmica e essa vida mais simulação, né, por assim dizer. E não tenham medo, o comitê é em dupla também, então vocês podem trabalhar em conjunto, isso ajuda bastante. Eu encorajo que vocês participem. Uma pessoa não quer falar, sua dupla participa, mas você ajude ela. Vocês estão a todo momento participando, interagindo, e escrevendo, e argumentando. Participem, é isso, participem. E fiquem tranquilos, que a gente é muito legal. E bebam água. Bebam água, vai estar muito Dia de Miniono faz muito calor, tragam uma garrafinha d'água. Bebam calor. água. Belo Horizonte é muito seco. Belo Horizonte é quente e seco. Então, neossorozinho, não daquele ruim, do bom. Porque tem um neossoro que é ruim, vicia. É ruim pra você, que dá taquicardia, tem que ser um neossoro bom. Se hidratem, comam. Venham com uma roupa fresca, mais bonita, elegante e participem. E é isso. Fernando, thank you very much for your participation. Thank you. Nos veremos no Miniono. We'll see you. E para vocês que estão ouvindo a gente até agora, muito obrigado e vejo vocês no próximo Café com Foca. Tchau, tchau. Falou!